Igreja Assembleia de Deus, Harmonia. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, graças a Deus, porque Deus tem nos dado mais uma oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para adorar o seu nome, para louvar a sua grandeza, para ouvir a sua voz através da sua palavra. Certamente estamos sentindo muita saudade dos irmãos, por não podermos ainda nos reunir presencialmente, mas nós podemos estar em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros através de um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós iremos iniciar o culto esta noite fazendo uma oração. Nós convidamos a todos a que reúnam suas famílias para estarmos juntos nesse culto que é o culto da família.
Senhor Deus e Pai, te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos juntos, bendizendo o teu nome, glorificando a tua grandeza. Ó Deus, fala aos corações esta noite através dos louvores, através da ministração da tua palavra. Abençoa os teus filhos, que possam permanecer firmes e constantes na sua fé, no seu trabalho, na sua dedicação, no seu desejo de te servir. Abençoe cada família, ajude, meu Deus, a nossa igreja, cada membro, cada obreiro, cada líder de trabalho, nosso pastor Moisés, sua família, nosso pastor Zósimo, sua família. Ó Deus, nos ajuda, receba o nosso culto em nome de Jesus esta noite, para a tua glória, para teu louvor. Desde agora e sempre te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, Autor da minha fé.
autor da minha fé. Que Deus abençoe. Cumprimentamos a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Que alegria imensa, irmãos, estar com vocês mais um domingo adorando o Senhor, mesmo nessa formação, mas esperamos em Deus que isto vai terminar. E vamos louvar o Senhor com o hino 178 da nossa harpa cristã, que diz assim: gloriosa paz, Maestro Davi. Aleluia. Crendo em Cristo Jesus em obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que as dores açoitem meu ser, tenho um doce paz. A igreja canta. Paz, paz, Lindo. gloriosa Glória a Deus. paz, 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 Que maravilha. perfeita paz, Desde que Cristo minha alma desde salvou, que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho um doce paz. E casa cante. paz, paz, Lindo, maravilha, glória a Deus. Grande coral harmonia, paz, perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável de Deus que faz bem. Diga, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho um doce paz. Cante com a alma. paz, paz, Sim, maravilha, glória a Deus. paz, paz, Desde que Cristo minha alma salvou, diga. desde que Cristo minha alma Alma salvou, tenho doce paz. E nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho um doce paz. Diga, aleluia, glória a Deus. Paz, paz, gloriosa paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho um doce. Quero ouvir mais a igreja uma vez, diga. paz, paz, gloriosa Tá lindo, grande coral, maravilha. paz, Sim, paz, perfeita paz, desde que Cristo desde que Cristo minha alma salvou, tenho um doce paz. Aleluia, glória a Deus.
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa oportunidade. Quero dizer para você que em alguns momentos da vida não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas Daniel orou e no primeiro dia que Daniel estava orando, Deus já tinha ouvido a oração. Foi respondida logo depois, um pouco depois, mas Deus escuta a oração de cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Devo andar no silêncio, aprendi, aleluia, que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus no silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia, não, aleluia, que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão, Ele tarda, mas não Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, aleluia, tenha fé, ó meu irmão, tenha fé. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução, aleluia, sem saber pra onde ir, para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, aleluia, pois quebrado eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus no silêncio do sepulcro. Foi no inferno pra salvar. Somente Jesus pode fazer isso, aleluia. Mas o mundo não sabia, não sabia,
ele estava a trabalhar. Por isso, quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele ouviu a oração de Daniel. Ele vem com a solução. Oh, 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 oh. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Somente Jesus tem solução para a nossa vida. Glória a Deus. Amém. Queridos, após termos ouvido e louvado a Deus com alguns hinos aqui, belíssimas canções para o Senhor, nós queremos trazer uma palavra de reflexão para a nossa vida esta noite. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amados, esta carta, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela foi escrita provavelmente aproximadamente no ano 64 depois de Cristo, e talvez, segundo os historiadores dizem, que ela foi escrita na Macedônia, provavelmente em Filipos, e durante o intervalo entre as duas prisões do apóstolo Paulo em Roma. E ela está no grupo das cartas pastorais, juntamente com Tito. O nome Timóteos vem do grego, que significa honrando a Deus ou honrado por Deus. E o apóstolo Paulo conheceu a Timóteo numa cidade chamada Listra, quando ele estava pretendendo levar a Timóteo na sua próxima viagem missionária. E Timóteo era considerado um meio judeu, porque a sua mãe era uma senhora judia convertida ao cristianismo, chamada Eunice, e seu pai, a Bíblia não traz o seu nome, mas diz que ele era grego. E um fato interessante é que Timóteo ele não era circuncidado, apesar de ser meio judeu. E sua mãe e sua avó, chamada Loide, eram exemplos de fé para Timóteo desde a sua infância. E ele aprendeu as Sagradas Escrituras justamente dentro de casa, com a sua família, aos cuidados de sua mãe e de sua avó. E ainda muito jovem, ele creu no Evangelho, ele cria no Evangelho, no poder do Evangelho, e ele tinha boa reputação na cidade circunvizinha e no local onde ele morava. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5, está dizendo o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E na segunda epístola de Timóteo 3, o versos 14 e 15 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então aqui há uma demonstração de que o apóstolo Paulo, ele confiava em Timóteo, ele acreditava no potencial de Timóteo, e ele investiu na fé de Timóteo, na chamada de Timóteo, apesar de ele ser muito jovem. E em 1 Coríntios, capítulo 16, os versos 10 e 11 diz: e se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco,
porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. Aqui é uma demonstração do apóstolo Paulo recomendando a Timóteo a que os irmãos não somente ficassem prestando atenção na sua idade, mas na chamada que Deus tinha na vida dele. E Timóteo era considerado pelo apóstolo Paulo como um filho seu. Então, para que evitasse escândalo nas viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, juntamente com Timóteo, ele decidiu circuncidar a Timóteo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e os versos 1, 2 e 3, que diz: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, essa prática da circuncisão, ela perdurou somente até meados do primeiro século, quando houve o concílio de Jerusalém, e isso está em Atos, no capítulo 15. E nesse concílio ficou decidido que a partir daquele momento, todos os gentios não judeus que aceitassem a Cristo, que se convertessem ao cristianismo, ao evangelho, não deveriam ser obrigados a passar pelo ritual da circuncisão, já que agora não estavam mais debaixo da lei, mas debaixo da graça salvadora de Jesus Cristo. Pois bem, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta ao seu filho na fé, Timóteo, por certo ele tinha ouvido falar, ou mesmo ele tenha recebido algumas críticas, ou mesmo percebido a questão da tenra idade de Timóteo. Mas ele não era tão jovem assim. Estudiosos dizem que ele tinha cerca de 30 anos quando foi chamado pelo apóstolo Paulo e consagrado a presbítero da igreja. Então, ele liderava a igreja de Éfeso. E essa idade dele era considerada muito precoce, porque na época do apóstolo Paulo, para ser um presbítero, precisava ter uma idade mais velha, era chamado de ancião. E aí, é perceptível que o apóstolo Paulo ele estava investindo em Timóteo, para que futuramente ele o substituísse nos trabalhos. Então, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, apresentando a ele 5 desafios que ele deveria ser exemplo, um modelo, um padrão para os fiéis. E ele deveria ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E ele escreve dizendo: ninguém lhe ignore ou lhe despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Ou seja, torne-se padrão, torne-se modelo. A igreja de Jesus, ela sempre incomodou, porque ela vem e ela segue na direção oposta da do mundo. E a gente é consciente, nós cristãos somos conscientes de que nos últimos dias, e estamos vivendo esses dias, Jesus falou que seriam dias difíceis, a Bíblia está dizendo que são dias trabalhosos. E uma das batalhas travadas pela igreja de Jesus é a luta contra a imoralidade. Mas o que significa imoralidade? Imoralidade são atos contrários àquilo que é considerado regras dos bons costumes, é a devassidão, é o desregramento, é a desonestidade, é a indecência, é a indecorosidade, é a perversão e a obscenidade.
Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Filipos dizendo o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, nesta noite, eu queria trazer uma palavra direcionada às famílias, aos pais, aos filhos, aos maridos, às esposas, enfim, eu trarei uma palavra direcionada à família, e é notório que nesses dias de confinamento, onde o comércio está fechado, onde as escolas estão fechadas, as faculdades fechadas, as empresas colocando os funcionários em férias coletivas, todo mundo agora em casa. E isso tem feito com que muita gente se depare com uma nova realidade. A realidade da convivência permanente com os seus familiares e com os seus responsáveis dentro de casa. Isso é uma coisa inédita, uma coisa que nunca aconteceu. E mesmo não sendo em todos os lares que isso acontece, mas a gente sabe que, por causa desse isolamento social, às vezes acontece a imposição, a violência doméstica que atinge as mulheres, os adolescentes, as crianças, os idosos. O convívio prolongado tem se apresentado como um risco para muitas famílias. Porque muitas vezes, com essa coisa de tudo fechado, tem pessoas que a única fuga que tinha para a sua vida, para essas mulheres, por exemplo, era o trabalho, para os adolescentes a escola, para os jovens a faculdade. E essa fuga, muitas vezes, era uma tentativa de tentar conseguir, uma forma de tentar conseguir conviver diariamente com essa dor, com essa frustração, por ter uma pessoa violenta dentro de casa, por viver em um lar violento, onde muitas coisas ruins acontecem nesses lares. Agora, imaginemos as tensões nos lares por conta da incerteza do amanhã, por conta da perda do emprego, por conta do alimento que se acaba, vai ficando escasso, por conta de contas que chegam e se acumulam, e não se tem uma maneira de resolver essa situação, porque parece que só piora. Então, fica insustentável essa coisa dentro de casa, de alguns lares, com esses conflitos, com essa violência. E esses conflitos e violência não somente se manifestam apenas com agressões físicas, não. Nem nos abusos sexuais, também não. Ela passa pelo abuso psicológico, pela violência moral, pelos xingamentos, pelas humilhações públicas ou privadas, pelas intimidações, pelas ameaças. Isso também é violência doméstica. No Brasil, para você ter uma ideia, o ano passado, em 2019, 7 mulheres dentre 10 vítimas de feminicídio foram mortas dentro de seus próprios lares. Então, essas vítimas, nesse tempo de confinamento, elas não conseguem sair de suas casas, de suas residências, não só por conta do decreto, da recomendação que ordena a ficar em casa, que aconselha a ficar em casa, mas também porque elas estão constantemente sob os olhares atentos das pessoas que são os seus agressores. E se já há uma situação
de violência reincidente, agora com essa quarentena, essas vítimas da violência doméstica ficam muito mais vulneráveis, ficam muito mais suscetíveis e expostas ao controle e à agressividade dos seus algozes. E como nós cristãos sabemos que o mundo jaz no maligno, então o diabo, que é oportunista, ele se aproveita dessa situação para tentar destruir esses lares, para tentar destruir essas famílias. Então, essas pessoas que vivem nesses ambientes violentos, elas tendem a desanimar da vida, a desistirem da felicidade, elas perdem a esperança nas pessoas e nas instituições, e muitas vezes elas chegam ao ponto de perder a fé em si mesmas e a fé em Deus. Agora, imagine o seguinte: os pais que deveriam ser referência para os seus filhos, agora eles se tornam inimigos ameaçadores. O ambiente familiar que deveria e deve ser um ambiente de proteção e segurança tem se mostrado hostil e nocivo para muitos idosos, para muitas esposas, muitas mulheres, para muitos jovens, para muitos adolescentes e muitas crianças. E com isso vai se formando uma geração fraca, medrosa, sem vínculo afetivo, sem expectativa de futuro e sem fé. Aí o apóstolo Paulo, ele orienta a Timóteo a que ele seja um exemplo para os fiéis. Exemplo na palavra. O termo original grego não traz esse termo palavra com a letra P maiúscula, ou logos, o L maiúsculo, mas é um termo que se refere à forma de falar. Ou seja, Paulo escreve a Timóteo para que ele jamais faltasse com sua palavra, mas que ele fosse um exemplo entre os fiéis. E Jesus mesmo disse isso em Mateus 5,37, quando ele diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Imagine que isso, no mundo que jaz no maligno, é até compreensível, não é aceitável, mas a gente compreende porque o mundo está debaixo da opressão demoníaca, da opressão satânica. Porque o homem no pecado, ele está afastado da paz, ele está afastado da harmonia no seu lar. Está longe de um ambiente saudável e feliz. Mas isso no lar não cristão. Agora imagina num lar cristão, quando isso passa a ser uma frequência onde as pessoas deveriam demonstrar um exemplo de convivência, mas às vezes é só um exemplo de fachada, do exterior. Mas quando estão dentro de casa, são pessoas que se desconhecem, se tornam violentas, monstruosas. Na rua é um belo tratamento, é meu amor, amorzinho, benzinho, é beijinhos, é abraços, mas dentro de casa a coisa parece que muda de configuração. É o maltrato com a esposa, o maltrato com os filhos, o maltrato com o marido, o maltrato com os idosos, com as pessoas que merecem ser bem tratadas. Mas Tiago, capítulo 1, e o verso 26, ele escreve dizendo: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, não cuida na boa forma de falar, ele engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. Então observe que Deus não está interessado na fachada, no estereótipo. Ele está interessado no interior, na verdade, daquilo que realmente se é.
E o apóstolo Paulo orienta e exorta a Timóteo a que ele seja um exemplo para os fiéis, não somente em termos de manter a sua palavra, o compromisso com sinceridade e com fidedignidade, mas também no trato, na forma de falar com as pessoas. Efésios 4:29, o apóstolo Paulo escreve dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Essa palavra torpe significa ter a intenção de ofender, significa ter a intenção de denegrir ou a intenção de diminuir uma pessoa. O xingamento, por exemplo, é uma forma de descarregar no outro toda a raiva, toda a ira que se tem no coração contra aquela pessoa. Mas os Salmos de número 19, verso 14, a Bíblia diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Então, diante da agressão psicológica, pelo uso das palavras que ofendem e que rebaixam as pessoas, é quase imperceptível a verificação da existência da violência dentro do lar, a violência doméstica. Porque uma vez que as vítimas não apresentam cicatrizes físicas, marcas no seu corpo, mas elas trazem consigo traumas, dores que são na alma da pessoa ofendida. Então, ser um exemplo na palavra é uma tarefa muito difícil, pois a gente sabe que é difícil controlar a nossa língua. Tiago 3:8, ele diz: a língua, porém, ninguém consegue domar. O homem consegue domar um grande navio através de um pequeno leme, mas a língua ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, a gente não deve se escandalizar com os maus exemplos no uso da palavra, pois a Bíblia diz que sempre vai ter alguém exercendo essa prática, e que isso também é reprovável por Deus. Tiago 3:10, ele diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. É interessante isso aqui, porque parece que é uma pessoa tentando representar. E nesse período de confinamento, é como se diz, parece que as unhas vão sendo colocadas para fora. Cada um vai mostrando quem de fato são. Mas o apóstolo Paulo diz: seja um exemplo no trato com as pessoas. E o que é que Deus espera de nós? Ele espera que a gente tenha o bom uso das palavras no trato com as pessoas. Provérbios 15, o verso 4 diz: o falar amável é árvore de vida. O Salmo 45, verso 1 diz assim: seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Isaías 50, verso 4 diz: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Então, nós como cristãos, além de termos que dar o exemplo no uso das palavras, também devemos evitar falar indecentemente. Olha só o que é que Paulo escreve a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, verso 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, ainda complementando esse texto, o salmista no Salmo 141, verso 3, diz assim: põe, ó Deus, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Isso significa dizer que quando vier o desejo de falar mal, de xingar, de destruir uma vida com as palavras, a gente deve repensar, deve pedir a Deus que Deus nos guarde de cometer isso.
Provérbios 13 e o verso 3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Então, uma palavra pronunciada, ela pode surtir um efeito negativo no seu mau uso. E a Bíblia diz, Jesus dizendo em Lucas 6,45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E 1 Pedro 3, 10 e 11 diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Então aqui está a primeira questão que o apóstolo Paulo exorta e aconselha a Timóteo. Tenha cuidado quando você for falar com as pessoas. E fica a reflexão para a gente também. Ter cuidado no trato com as pessoas, na palavra. A segunda questão que ele diz é: seja exemplo no procedimento. Um certo pensador afirmou o seguinte: jamais devemos fazer algo que não queremos ver os nossos filhos fazerem. Pelo contrário, devemos ser um exemplo das coisas que a gente quer que eles imitem. Então, ser modelo na forma de proceder é cuidar dos seus relacionamentos, dos seus negócios, das suas decisões, do seu modo de viver, das suas escolhas, do uso do seu tempo, no seu lar, nas suas leituras, na sua saúde física e mental. Então, ser conhecido como pessoa que ninguém pode acusar de nada. É ter o compromisso em todas as áreas da vida cristã, a comunhão, a cooperação, a integração e o serviço. E Tiago capítulo 3, o versículo 13 diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre isso através das suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então aqui ele está falando de equilíbrio. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. E aqui em Mateus capítulo 18, verso 7, a Bíblia vai dizer que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então aqui ele está falando do procedimento. Devemos ter muito cuidado na forma de conduzir a nossa vida, na fala e nas ações. Um certo pai de família, com filhos ainda pequenos, a esposa, cuidando com muito carinho desses filhos, esse pai de família decidiu trair a esposa e ele caiu em pecado de adultério. A sua esposa, não suportando isso, caiu em depressão e veio a falecer. E hoje, a minha alma chora quando eu vejo esta família destruída em termos de fé e de crença em Deus. Apesar de os filhos hoje já estarem casados e com suas famílias, mas é perceptível, é visível o olhar de frustração pela má conduta desse pai dentro do seu lar. Então ele foi um mau exemplo que aconteceu dentro da sua família. E isso Deus requer, porque isso é muito grave diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. Olha só o que diz Números capítulo 14, verso 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado. Então é preciso pensar muito antes de agirmos, de partir para a ação. Jesus nos alertou em vários textos dizendo que a gente deve vigiar, deve orar e vigiar, deve ter cuidado com a nossa vida, com as nossas ações, com as tomadas de decisão.
Porque o inimigo de nossas almas, ele não dorme. Então a gente deve ser exemplo no procedimento. Filipenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo escreve dizendo: portai-vos como cidadãos dignos do evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Ou seja, o apóstolo Paulo ele está dizendo: eu espero que vocês se comportem como cidadãos dignos do evangelho de Cristo. Então a gente nota que a vivência no lar é uma construção, e as pessoas que são referências nos seus lares devem se portar de maneira digna, de maneira decente, respeitosa, com bom testemunho. Por quê? Porque os filhos conhecem de fato como são e quem são os seus pais. Os pais conhecem muito bem os seus filhos. A esposa conhece intimamente o seu esposo. E o esposo conhece muito bem e intimamente a sua esposa. E aí a gente pensa, quantos pais que partiram para a eternidade, mas que deixaram um legado positivo para os seus filhos. Foram pais que foram exemplos na palavra e exemplos no procedimento. Então esses deixaram saudades, deixaram um legado de exemplo. Mas infelizmente existem outros que estão deixando um péssimo legado pelo seu mau exemplo, na sua condução da palavra e do procedimento. E com isso, eles adquirem para si muitas dores, muitos sofrimentos, muitos desentendimentos, muitos conflitos nos lares. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E a Bíblia ainda continua dizendo, aconselhando, em Isaías 55, 7, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Um mau procedimento não glorifica a Deus. Deus dá chance, mas a gente precisa abraçar e aproveitar essa chance. 1 Pedro capítulo 2, e o verso 12 diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então aqui está uma palavra de reflexão para que você pense como é que você está agindo dentro de casa com a sua família. A terceira coisa que o apóstolo Paulo ordena a Timóteo é que ele seja exemplo no amor. Como se não bastasse o apóstolo Paulo aconselhar a Timóteo a que ele tenha uma boa conduta na palavra e no procedimento, ele agora também diz que ele deveria ser exemplo no amor. E quando a Bíblia fala ou refere-se à prática do amor, ela nos dá uma exigência, que é esse amor que deve ser não fingido. Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10 diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aqui está dizendo que o amor deve ser verdadeiro. Está dizendo que o amor deve ser incondicional. Porque o amor verdadeiro e incondicional, ele é sacrificial. Vejamos o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro amor que vem de Deus. João 15 e 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Deus nos deu o seu bem mais precioso, que foi o seu Filho, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores.
Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor é um sentimento que leva a desejar o bem do outro. É afeição profunda. É algo de intensa inclinação de caráter afetivo. O amor é simpatia, vai além da amizade. Ele é um zelo, ele é um cuidado. E amar a família nesses dias, com o seu exemplo no amor, é o que a Bíblia nos traz aqui para a nossa reflexão. E aí o apóstolo Paulo diz que o marido deve amar a mulher, em Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo. Colossenses 3:19 diz: maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. E se a gente for observar, não tratar a mulher com amargura. Quanta gente que está nesse confinamento vivendo esta amargura, que não é fácil, porque dentro dos lares, nos seus casamentos, são pessoas adoecidas pelo maltrato, pela falta do cuidado, pela falta do amor. Então, não somente a mulher, mas também há maridos vivendo amargamente também dentro dos seus lares. Filhos que também vivem essa amargura dentro do lar. Como eu dissera antes, às vezes o dia a dia, a correria da vida, fazia com que essas pessoas evitassem esse contato mais próximo com suas famílias, pelo mal que causava no lar. Mas agora estamos vivendo uma outra realidade. Porque, na verdade, a amargura, ela costuma ser uma forma de depressão encoberta. Mas você pode experimentar uma vida diferente, uma vida feliz. Basta abraçar a oportunidade do amor de Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz isso. E sabe o que isso significa? Significa dizer que o amor de Deus é tão grande que eu fico envergonhado em não poder retribuir este amor. Porque o amor de Cristo nos constrange. Eu me sinto incapaz, impotente, acanhado, encabulado, aborrecido e descontente diante desse tão grande amor e eu não posso retribuir. E é isso que o apóstolo Paulo diz: seja exemplo no amor. Então ame sua família, ame sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos, ame a Deus. Ou seja, Deus diz aos chefes de família: cuide bem da sua família. E Timóteo, na primeira carta, Paulo escreve no capítulo 5, verso 8: se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então aqui está uma declaração do apóstolo Paulo falando acerca disso, que não adianta ter a religião, não adianta seguir a Cristo quando maltrata a família dentro de casa. E aos pais, a Bíblia diz em Efésios 6:4, não provoqueis a ira a vossos filhos, pais, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O Salmo de número 2 e o verso 12 traz uma palavra bem interessante que diz assim: beije o seu filho para que ele não se ire e pereça no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Isso é o cuidado que Deus demonstra, porque Deus trata a gente assim também. Deus também tem hora que nos abraça, que nos acolhe, que enxuga nossas lágrimas. Então Ele espera que dentro do lar tenha esse mesmo comportamento. Colossenses 3:20, Deus diz aos filhos: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Você pode até ser tímido, vergonhoso, mas as pessoas precisam sentir que você as ama.
e que você está disposto a renunciar tudo pela sua família. Isso é uma demonstração de amor, exemplo no amor. E a Bíblia diz que a gente, mesmo que fale em outras línguas, em vários idiomas, se não tiver amor, nada disso serve. Tudo sofre o amor. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a Bíblia diz que o amor nunca falha. A quarta coisa que o apóstolo Paulo diz a Timóteo é que ele seja exemplo na fé. Tem muita gente que prega, mas não crê no poder da própria pregação, não crê no poder da palavra. Tem muita gente que canta, mas não acredita, não crê no poder do seu louvor. Tem muita gente que ora, mas não acredita que Deus ouve a oração. Ele não acredita no poder da oração. A incredulidade, aliás, tem sido a marca do nosso século. Talvez esses dias tenham servido para provar a gente a fé que a gente tem em Deus. E durante essa convivência de confinamento, é preciso exercitar a nossa fé. Ter fé significa acreditar. Ter fé significa ter certeza. Certeza de quê? Certeza do amor de Deus. Certeza da salvação. Certeza de que seu louvor Deus ouve e se agrada. Certeza que você ora e Deus responde. E Jesus falou isso em Mateus 21 e 22. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então as pessoas estão aí em nossa volta à espera de ver o grau da nossa fé, a intimidade que a gente tem com Deus e a fé que nós temos nele. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 diz assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. O apóstolo Paulo, ele utiliza-se do advérbio varonilmente. Essa palavra deriva, logicamente, do termo varão, que literalmente significa portar-se como um varão, como um homem, com maturidade. Não como uma criança ou como um adolescente. A palavra varão, ela dá origem à palavra varonil, justamente que, segundo os dicionários, significa aquele que apresenta coragem, aquele que age de maneira destemida, aquele que possui uma fé grandiosa. Então o apóstolo Paulo diz: Timóteo, seja exemplo na fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o escritor diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então as pessoas precisam acreditar em Deus, acreditar que as coisas ruins passam, acreditar que Deus ainda é o provedor do dia de amanhã, é orar a oração do Pai Nosso acreditando nisso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É assim que Jesus ensinou. E as pessoas precisam ver cada um de nós na prática e no exercício da nossa fé. Tudo que a gente ensina, a gente precisa também fazer, dar o exemplo. E esse confinamento é uma oportunidade, inclusive, de as pessoas implantarem, se é que não já tem nas suas casas, o culto doméstico, para aproximar a família a Deus, para aproximar a família à oração, ao louvor, à leitura da palavra. E nessa hora da leitura bíblica, mostrar interesse e apreço pela palavra. Na hora da oração, mostrar intimidade com Deus e fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, diz assim, quando o apóstolo refere-se à avareza: Tu, homem de Deus, foge dessas coisas e siga a justiça, siga a piedade, siga a fé, siga o amor, a paciência e a mansidão. Ou seja, o apóstolo Paulo diz a Timóteo aqui: siga a justiça, pratique o que é justo, o que é correto. Siga a piedade, ou seja, pratique a misericórdia, tenha compaixão pelo sofrimento alheio.
Ele diz mais: seja piedoso, ou seja, além dessa prática da misericórdia, siga a fé. Seja exemplo na fé. Seja padrão e referencial de fé. Siga a paciência, siga a mansidão. Tenha equilíbrio. Porque um coração mau e a falta de fé, a Bíblia diz que isso nos afasta de Deus. Hebreus 13:12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Se o momento que estamos vivendo não está bom, é preciso acreditar, é preciso exercitar a fé, é preciso acreditar nesse Deus que pode mudar todas as coisas, no Deus que está no controle de todas as coisas. E por fim, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: seja exemplo na pureza. Pureza nos motivos, pureza nas intenções. Nunca fazer as coisas com falsidade. Não falar uma coisa aqui e lá na frente desmanchar e falar outra. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo: você precisa ser puro nas suas intenções, nas suas atitudes. Então é preciso ser modelo de pureza. Seja referência, seja exemplo de pureza. A palavra exemplo, ela aponta para um padrão. E é interessante que no grego, padrão é dito como typos. No grego, padrão é typos. E que é justamente de onde se origina a tipografia, que significa impressão. Eu não sei se você sabe, mas na tipografia, as letras, elas são individuais, em forma de alto relevo ali, em forma de um carimbo. E ao colocar na forma, quando ela é impressa, ela deixa uma marca na folha de papel. Ou seja, a pessoa que oferece um padrão, uma referência, ela vai deixar uma marca na outra pessoa. Ela vai impressionar ao ponto de marcar a vida das pessoas que ela se relaciona. Mas é preciso lembrar que essa marca, essa impressão, pode ser boa ou má. Se a gente pensar direitinho sobre essa coisa toda que a gente falou, da violência doméstica, do sofrimento nos lares, desse abuso de autoridade, dessa falta de paciência com os filhos, do maltrato com a esposa, do maltrato com as crianças, com os idosos. Isso traz mágoas profundas, essa impressão na alma negativa. E isso mexe com a estrutura psicológica das pessoas. As pessoas vivendo em um ambiente que não é saudável, elas não podem se sentir bem, se sentir feliz. Nessa quarentena, trate bem as pessoas que você convive. Deixe uma boa marca na vida das pessoas, na sua fala, no seu tratamento, no seu procedimento, no seu amor para com elas, na fé e na pureza. Então melhore isso se você tem dificuldade. Exercite o amor para com as pessoas. Tenha fé em Deus e viva uma vida de pureza diante do Senhor. Que você esteja nesta noite decidido e determinado a viver segundo os padrões das Escrituras Sagradas que Deus estabeleceu para nós através da sua palavra, sendo esse exemplo na fala, sendo esse exemplo no comportamento, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Portanto, que nesta noite você reflita em tudo isso que a gente falou e que você possa construir um legado, deixando boa marca, sabendo conviver em paz e em harmonia no seu lar. Mas deixe isso também mostrar Cristo em você, nas suas atitudes. E você, ainda que
Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, esta noite é uma oportunidade que Deus te dá. E Ele tem para você paz, Ele tem para você alegria, Ele tem para você salvação, Ele tem para você felicidade, Ele pode mudar o coração, porque a Bíblia diz que Ele transforma coração de pedra em coração de carne. Então Ele oferece a você uma nova vida, uma nova maneira de viver. E é uma oportunidade que você pode fazer a sua decisão esta noite, entregando sua vida para Jesus. E Deus, Ele tem poder para afastar toda e qualquer maldição dentro do seu lar, dentro da sua casa, na tua vida, na tua maneira de viver, e você passar a ser uma nova criatura, tão feliz, porque é isso que Jesus faz conosco. Ele nos dá alegria, Ele nos dá sabor de viver. Glória a Jesus. Êxodo 23 e 25, a Bíblia diz: sirvam somente ao Senhor seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água, e os protegerei de doenças. Olha só, que coisa boa que Deus nos dá. Aqui uma boa palavra, servir somente a Deus, e Deus nos alimenta com o alimento e com a água, e ainda nos protege dessa coisa ruim das doenças. Então que Deus, Ele possa abençoar sua vida, dando saúde e equilíbrio emocional e espiritual, físico à sua família. Que Deus entre no seu lar com bênçãos, bênçãos de livramento, bênçãos de saúde, bênçãos de salvação. E nesta noite, se você ouviu a palavra de Deus, não endureça o seu coração, mas entregue sua vida ao Senhor Jesus, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ter direito à vida eterna e morar com Cristo e com a igreja do Senhor Jesus no céu. Que Deus abençoe sua vida e sua família, que você possa ser um exemplo no meio dessa geração corrompida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus morreu na cruz e hoje eu reconheço que eu sou um milagre. E agradecendo a Deus, vou entoar esse louvor, dizendo para Ele que eu sou um milagre, porque Ele fez isso por mim e com certeza fez por toda a humanidade. Glória a Deus. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui, aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Por isso, Jesus, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir, Senhor. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, não há impossível para Deus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou nossa sorte. Sou um milagre, estou aqui. Graças a Deus. Deus abençoe. Glória a Jesus. Após esta palavra e após o louvor, nós estaremos agradecendo a Deus o culto esta noite. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pelos louvores. Muito obrigado por cada um dos Teus filhos que nos assistem nesta hora. Ó Deus, eu não sei o que acontece nos lares nesse momento, neste lar, mas que o Senhor possa estar ajudando, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo alegria, quebrando os laços de maldição, de tanta coisa ruim, do maltrato, do mau procedimento, dos xingamentos, da falta de paciência. Ó Deus, faça um milagre em cada lar esta noite, que o Senhor possa entrar com bênção de salvação, transforme o coração ruim, duro, de pedra, em um coração que aceite o Senhor e que se permita dominar-se pelo Senhor, que permita o Espírito Santo entrar e fazer morada. Ó Deus, traga paz aos lares, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos irmãos, aos pais. Ó Deus, aos idosos, a cada um que compõe a família. Que este lar seja saudável. Ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre este lar agora, fazendo, Senhor, com que a Tua palavra entre e faça, meu Deus, o mover, a alteração, a mudança, a transformação. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo convença a cada um a mudarem de atitude e que cada um possa viver o exemplo que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, na fala, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E fica conosco, ajudando também a nossa igreja, a Assembleia de Deus Harmonia, nosso pastor Moisés, ao nosso pastor Zósimo, às suas famílias, a cada obreiro, a cada líder, aos músicos, aos que trabalham conosco aqui na transmissão desse culto. Ó Deus, nas mídias sociais, recompense a cada um em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo
esteja em cada lar, em cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar comigo este hino maravilhoso. Deus abençoe a sua vida. E esse hino relata algumas histórias do passado, do povo de Deus, passando por sofrimento, mas todos eles foram vencedores. Amém? Vamos cantar. Quando a noite fica mais escura, é sinal que o dia vai raiar. Quando a dor se torna mais intensa, é sinal que logo vai passar. Quando caem as folhas de uma árvore, é sinal que as flores logo vêm. E se vêm as flores, vêm os frutos. Não desanimes, Deus não despreza ninguém. Deus nunca deixa seu servo aqui sozinho. Deus não permite o inimigo lhe vencer. Deus não é surdo, nem tampouco está dormindo. Só tem uma coisa, Ele opera como quer. Aleluia. Se o mar vermelho está na frente, é lá que Faraó vai perecer. E se Gideão só tem 300, esta guerra ele vai vencer. E se Jericó tem muros altos, depois das 7 voltas cairá. E se o Golias é tão grande, fica mais fácil, pois Davi não vai errar. Deus nunca deixa seu servo aqui sozinho. Deus não permite o inimigo lhe vencer. Deus não é surdo, nem tampouco está dormindo. Só tem uma coisa, Ele opera como quer. Deus nunca deixa seu servo aqui sozinho. Deus não permite o inimigo lhe vencer. Deus não é surdo, nem tampouco está dormindo. Só tem uma coisa, Ele opera como quer. Ele opera como quer. Ele opera como quer. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém.